Olá, ouvintes digitais! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do canal Gamecast. E hoje quero trazer para vocês não só uma review do game DDO, mas tentar passar para vocês o que é e o que representa para mim estar no mundo dos MMORPGs. Eu começo essa reflexão fazendo a seguinte pergunta. Dado que temos como foco o Dungeons & Dragons Online e MMOs no geral, por que diabos eu me sinto atraído por esse tipo de jogo e por que sempre abandono e volto? Bom, isso é algo que sempre me pergunto. Sempre surge um hype fantástico sobre um game ou outro da linha de MMOs, como é o caso mais recente do Ashes of Creation e o New World. E eu acabo ficando muito empolgado com a possibilidade de novas regras, nova tecnologia, novos personagens, cenários, crafting, enfim, novo tudo. Porém, o que sempre acontece é o quê? Os games, apesar de novos, quando vou ver mais a fundo mesmo, nunca mostram nada do que eu estava esperando, e daí vem a decepção e como resultado, me afundo em DDO, WoW. Mas espera aí. Você se afunda em MMOs velhos para sanar a decepção com os novos? Mas que lógica absurda é essa? Caros padawans, entendam. A decepção com os novos MMOs é justamente por não apresentarem o mais importante conteúdo que esses velhos MMOs apresentam desde sempre: o RPG. Sim, o WoW até decepcionou também com o passar dos anos, mas, meu irmão, até a expansão Lich King, nada supera aquele jogo. E aí também que entra o DDO. Dungeons & Dragons Online tem em sua essência o que há de mais puro em RPG, o roleplay. Você pode customizar seu personagem das mais diferentes formas possíveis, tornando-o único. Você pode passar pelos cenários das dungeons, áreas abertas, aventuras dentro de galpões, edifícios, uma centena de vezes, e em cada vez que você for lá, ter um desafio diferente, porque você é diferente. Às vezes você só está afim de correr sozinho dentro de um ambiente e terminar logo. Às vezes você está afim de upar de boa seu personagem pelo qual você adquiriu um certo carinho. E tá tudo bem também. Às vezes você quer jogar com uma galera e aí descobrir que seu personagem pode ser um excelente suporte, ou um tanker, ou ótimo DPS, ou até mesmo que ele não presta pra mais nada que não seja massagear o seu ego. E tá tudo bem também. Essas coisas só são possíveis em um MMORPG que seja de fato um MMORPG. E aí, meus amigos, até agora tem sido uma tarefa muito difícil para os novos desenvolvedores criar algo do gênero que no mínimo se iguale a DDO. Sim, ele tem gráficos datados, jogabilidade antiga, uma trilha sonora horrível, principalmente a da sala de crafting, animações de NPCs que não fazem muito sentido, como as rodadinhas em volta do seu char que os inimigos dão estilo Michael Jackson. Mas quem foi que disse que para você se sentir puxado para fora da realidade, colocado em um ambiente de fantasia, precisa desses itens? Nós, enquanto humanos, somos criaturas que primordialmente sempre curtimos contar uma boa história. Isso está expresso nas cavernas em pinturas, em lascas de pedra e madeira em forma de runas, em papiros com formatos de hieróglifos, em papel na forma de signos que conhecemos hoje como alfabeto. Ou seja, o que nos atrai de fato é o roleplay. Isso está no nosso DNA. Veio de tempos imemoráveis, onde mesmo sofrendo constante perigo e tendo que se preocupar o tempo todo à sobrevivência, tirávamos um tempo para
contar uma boa história. Sendo esse o ponto, eu te convido a pensar no seguinte: todos os games de fantasia e MMORPGs que foram lançados, sejam eles de mesa ou digitais, foram baseados primordialmente em quê? John Ronald Reuel Tolkien, nascido em 3 de janeiro de 1892. Foi professor de raízes da língua inglesa em Oxford, nos anos de 1925. Um aficionado por fábulas e mitos que deu origem às obras de O Senhor dos Anéis, O Hobbit, O Silmarillion e até um idioma fictício, o élfico. Numa toca no chão vivia um hobbit. Robert Ervin Howard, nascido em Pister, Texas, em 22 de janeiro de 1906. Um escritor que deu origem a Conan o Bárbaro, em 1936. O barbarismo é o estado natural da humanidade. Ernest Gary Gygax, nascido em Chicago, em 1938, escritor e game designer. Foi o autor do primeiro jogo de RPG do mundo, no ano de 1974. Assim nascia Dungeons & Dragons. O acaso desempenha um papel enorme na vida de todos. Na ordem em que estão colocados, acabamos chegando em Gary Gygax, que foi o primeiro mesmo a fazer algo e chamar de D&D. Mas os outros foram citados para mostrar de onde veio a inspiração e as necessidades técnicas. D&D foi criado no universo tolkieniano, para Gygax, uma necessidade comercial, para agregar valor de apelo à sua criação. Mas sabemos que não é bem assim. Gygax tinha admiração mesmo era pelas obras de Howard, o criador de Conan, que por sua vez era amigo de ninguém menos que H.P. Lovecraft. O mundo de Conan já apresentava características de fantasia medieval como conhecemos hoje, além de, claro, todo o mistério e as criaturas alienígenas do terror escrito por Lovecraft. É um cenário magnífico, de onde é possível ver vários elementos do mundo de D&D. Mas também era um mundo muito fechado, dentro de um gênero, ainda não muito explorado, e a necessidade de ser expansivo e aleatório acabou por incorporar os elementos de Tolkien, mais até do que gostaria Gygax. Hoje, vemos isso não só em D&D, mas em praticamente todos os jogos de fantasia medieval. Consegue imaginar um game de fantasia medieval hoje sem elfos? Sem magia? Sem monstros? Até tem, como o Medieval Dynasty e o Chivalry, né? Acho que é esse o nome. Mas eles têm o mesmo apelo? Então, respondendo ao pensamento lógico que, na minha visão, o universo de Tolkien é primordial na concepção dos games de fantasia de hoje e sempre. Lógico, sem dar a devida importância aos aspectos de Howard e Lovecraft. Sim, até mesmo Lovecraft, ou você acha que os Mind Flayers do D&D tiveram inspiração aonde? O DDO você poderá ser e imaginar o que quiser, e é por estas características de roleplay e até mesmo a interação social que você voltará para ele inúmeras vezes, enquanto você, gamer, se decepcionar com os novos lançamentos. Vamos observar alguns fenômenos que corroboram o que estou dizendo. DDO e o WoW Lich King, que são meus melhores exemplos, já têm 15 anos ou mais e, no entanto, estão aí. Quantos MMORPGs não vimos nesse período surgirem e floparem em menos de 2 anos? Então me diga, meu caro ouvinte, o quão normal é uma empresa gigante como a Blizzard reativar o seu servidor Vanilla e em poucos dias ver-se necessário abrir novos servidores porque as filas estão gigantes?
Um game de mais de 10 anos atrás que ainda está ativo com suas expansões e o povo migra para a versão antiga do game? Não tem nada errado aí não? O mesmo digo para o DDO, que desde seu lançamento nunca ficou sem atualizações, sempre tendo uma comunidade fiel que vai e volta, sempre tendo inserções e melhorias de itens, raças, magias, missões, classes, cenários, enfim. Não é muito investimento em algo que não está dando certo? Será? Olha, gente, outro dia um dos meus inscritos falou assim: não vale a pena não, se fosse você, parava de produzir conteúdo para DDO. Esse game é velho, não vai te dar nenhum retorno. Isso me chateou um pouco, porque ele tem razão em duas coisas. Realmente o game é velho, e o canal não vai me dar retorno. Mas é por isso que eu faço conteúdo para DDO? Realmente, se eu conseguisse uns inscritos necessários e começasse a ganhar dinheiro com esse canal, isso seria ótimo, pois a dedicação seria exclusiva, mas não é por isso que eu faço conteúdo para esse canal de DDO. Também é pelo roleplay. Eu me divirto com isso, gosto de ter ideias e ficar imaginando o que poderia apresentar de novidades para vocês. É como eu já disse, DDO oferece inúmeras possibilidades, basta ser criativo e jogar o jogo. Até agora já foi as mecânicas de jogo, a série em si, tradução de conteúdo, aventura dublada, dicas, enfim, e lá vem mais. Talvez um dia eu realmente pare de fazer conteúdo para este canal, mas quando isso acontecer, vai ficar uma gama de possibilidades aqui, espero eu, gigantesca para consumo. Então, não por muito mais e sem delongar a mais, creio que hoje, em pleno 2022, a todos os dados apresentados aqui e apesar de todas as contrapartidas do game, DDO é sim um jogo que ainda vale a pena e valerá por um bom tempo. Basta ver que a equipe que cuida do jogo ainda produz conteúdo, ainda faz correções e tem aos poucos tentado sanar as questões como melhorias gráficas e som. Eu tenho esperança de este MMORPG que ainda preserva sua essência inicial achará até mesmo em um determinado momento um ponto onde evoluirá para algo diferente. Um DDO 2.0 ou um Pathfinder Online decente? Quem sabe? Então joguem DDO, se inscrevam no canal, deem opinião sobre o conteúdo, sobre o jogo. O que você acha? Concorda comigo em tudo que foi apresentado aqui? Acha que deve acrescentar mais algum detalhe nessa review? Gostaria de saber que o DDO morreu, acabou? Ou que revitalizou, melhorou? Espero ter conseguido transmitir toda a minha paixão por este game para vocês e que essa paixão seja compartilhada com todos vocês. Então é isso. Um muito obrigado a todos que me ouviram até aqui. Era só isso nesse vídeo. Novamente, um muito obrigado a todos e valeu!